Indica alguma pessoa que nunca fez para começar a desinibir o pessoal aí. Quem que não fez? É, então, Marco tem razão. Vamos lá, Eu também gente. acho, eu também acho. Então pega alguém, Edson. Você, Ide. Eu? Tá bom. Então tá ótimo. Então vamos fechar nossos olhos, relaxar, amenizar nossa mente, nosso coração, pedir aos nossos mentores que nos faça absorver e entender os ensinamentos necessários para cada um, conforme a sua evolução, conforme o seu entendimento, e pedir que essa aula seja iluminada, abençoada, e pedimos mais uma vez a todos que estão passando por esse momento difícil do Covid, que Deus fortaleça o coração, a mente e dê o entendimento e as forças necessárias para passarmos por esse período. Assim, pedimos a bênção do Senhor para o início da nossa aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez, o nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos Perdoai as nossos nossas ofensas. deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Você vê que os assuntos vão chegando, né? E é para isso que o Espiritismo nos ajuda, não só para nos iluminar o entendimento, mas também serenar nosso coração e dar firmeza à nossa ação nesse mundo, né? A gente começa hoje um novo módulo que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Era um módulo originalmente longo, mas ele foi condensado, né? Até porque alguns temas a gente já tocou, né? E a parte realmente que é nova é essa que fala sobre os mundos, enfim, e a condição da Terra, a transição, que vai ser a nossa terceira aula. Então, para mim foi um desafio grande fazer essa aula, porque, de fato, falando de fluido cósmico, falando de matéria e espírito, é algo que a gente já tocou de alguma maneira, mas não deixa de ser uma forma da gente recordar disso daí, né? E aí ver que perguntas tem ainda. Mas vocês vão ver minha, minha, a minha direção é um pouco assim em olhar essas questões que Kardec e os espíritos nos trazem à luz da ciência de hoje, né? Então a gente vai ter a oportunidade de olhar um pouquinho assim o que a ciência diz, né? Mas deixa eu só aos costumes aqui. Eu achei tão difícil esse texto. Não é fácil mesmo, né? Também E achei, Ju. os textos foram meio que beber no André Luiz, né, que traz um pouquinho mais de profundidade, mas, vamos destrinchar aqui juntos. Se ficar alguma dúvida, a gente vai esclarecer. Se a gente não der conta, a gente pergunta e traz aí a, a solução. Então, aqui tem dois roteiros em um, tá? Que é o fluido cósmico universal e os elementos gerais do universo. Então, eu vou pedir para vocês, agora, vamos em grupos, tá? E eu vou colocar essas perguntas no chat, então vocês vão poder consultar. Mas, nesse momento, eu vou fazer aqui a divisão em Jorge, sala. não me põe no grupo hoje, não, que eu estou resolvendo um negócio aqui. Tá Tá bom, bom? tranquilo. Então, vamos criar um grupo aqui para o Edson.
E aqui o Marco também botar no quarto. Então, vai ter uma dupla e 2 trios, tá bom? Então, até daqui a 10 minutinhos. Vou botar aqui já o 10 minutos. Coloca as perguntas no chat, por favor. Eu vou colocar as perguntas no chat. É uma pergunta para cada grupo, Jorge? Então, o grupo 1 fica com pergunta 1, o grupo 2 fica com pergunta 2. Aí vocês se dividem. Então, já está no chat. Grupos preparados, até daqui a pouquinho. Produzido de volta. Opa! Tudo bem? Oiê! Vamos arrancar Muito rápido. É sempre rápido, né, Jussara? É, Nossa, Você sabe, às vezes, eu participo, eu indo também nesses pequenos grupos. E sempre que eu volto, eu falei, foi muito pouco tempo. mas já é. Mas é assim mesmo. Bem-vindo, bem-vindo. Então, agora vamos dar aqui sequência. Deixa eu só... Aqui estamos, né? Deixa eu ver vocês aqui. Eu gosto de ver as carinhas, né? Quem puder deixar ligado lá nas câmeras, sempre ajuda a gente aqui a se perceber como é que está a repercussão aqui da aula, né? Mas, olha, essa aula, de fato, é uma aula bem técnica, né? Bem científica. É um tema que a gente já tocou, né? Eu entendo assim, que a grande questão que está aqui, né? Que eu acho que é interessante a gente explorar hoje, um pouco o que Kardec disse, né? E o que a ciência diz, né? E até que ponto essas coisas estão convergindo ou não, né? Atualmente, né? Porque, assim, Kardec compilou, né? Quando fez a codificação da doutrina há 160 anos atrás, né? O que a ciência evoluiu nesse período não é brincadeira, né? É muita coisa, né? Então, como é que é essa conversa hoje? Tá? Então, essa é a questão de fundo, que no final a gente pode conversar todo mundo junto. Mas a primeira questão... E aqui estão algumas obras. Eu acabei de ler esse livro aqui do Elias Moraes, Contextualizando Kardec, muito interessante. É um e-book, né? Só você lê na internet, mas é um trabalho muito bem feito, um cara assim, que a gente vê que ele tem, como é que se diz, formação acadêmica, né? Para poder analisar as coisas. E aqui tem um outro livro que já tem um pouquinho de tempo, mas é um pouco a conversa entre Kardec e Darwin, né? Darwin é mais ou menos da época de Kardec, mas eu acho que Kardec não chegou a pegar né, ou a considerar muito da obra do Darwin. Mas, enfim, então aí 2 dicas de livro para quem gostar desse tipo de assunto, tá? Depois, no final, a gente vai falar de outras. Mas, pegando aqui o primeiro grupo da Fernanda, da Jussara e da Lali, então vamos aqui à pergunta que vocês trabalharam, né? Que o espiritismo Pergunta que não quer calar, né? E assim, se vocês tiverem dúvidas, coisas que não ficaram claras, tragam também, tá bom? Combinado. Mas o que o espiritismo diz sobre matéria elementar? E depois a gente vai falar da ciência. A matéria elementar é o fluido cósmico, né? Uhum. E o que é o esse fluido cósmico faz? Ele é o gerador de tudo que foi criado, exceto Deus, né? Deus é o criador de tudo. Deus vem antes. Ele só não criou Deus, né? Porque Deus que criou. E não cria o espírito também, viu? Porque o espírito não vem do fluido cósmico, né? Então, isso aí eu não sabia. Então, ó, foi bom lembrar. O fluido cósmico faz tudo que tem a ver com matéria, né? Porque o princípio material é o fluido cósmico universal. O
princípio espiritual é outra coisa, né? Então, o princípio espiritual que dá origem a nós, espíritos, é a outra essência, digamos assim, que Deus criou. Então, Deus criou duas coisas, espírito e matéria. E a matéria vem toda desse tal do fluido cósmico universal, que, aliás, é o que o professor de português chamaria de uma redundância, porque cosmos e universo é a mesma coisa. É a mesma coisa, é É verdade. fluido cósmico, fluido universal, mas muita gente fala fluido cósmico universal e acabou ficando, né? Até criaram uma sigla, né? FCU, né? Para fluido cósmico universal. Mas legal, o que mais? Bom, acho que é isso, né? É? E agora a ciência ferrou. Ciência. E a ciência fala de fluido cósmico universal? O que vocês acham? Acho que com essas palavras, não, né? Com esse conceito, não, né? O que tem na ciência que mais se aproxima disso? Olha, no texto eu não achei nada, mas a Lali tem um conhecimento aí de física quântica e ela deu uns exemplos para a gente. Se ela puder falar. Lali, não é um conhecimento, né? Eu leio um pouco sobre o tema e a física quântica hoje ela fala muito dessa questão que nós somos energia, né? Ela prova que nós somos energia pura e que a gente influencia o nosso meio, aquilo que você falou, né? Aqui o nosso pensamento pode ser só um pensamento, mas em algum lugar ele se torna concreto, né? E então a física quântica hoje ela tem eu falo assim que essa questão de energia, de influenciar, de você estar conectado com o todo, né? A física quântica ela está bem adiantada nesse tipo de conceito, né? Mas que ainda é um estudo muito restrito, né? Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Mais profundo, né? Chega a ser até um pouco maluco, assim, quando eu comecei a ler um pouco sobre física quântica, porque, assim, é tão elementar, tão óbvio da forma que eles falam, né? E você fica até assim, pô, então aonde que eu fiquei até hoje que eu não achava isso tão óbvio, né? Mas é interessante, né? A ciência já evoluiu bastante e assim, a ideia de uma matéria elementar vem até dos gregos antigos, né? Quando eles conceberam a ideia do átomo, né? Isso vem de antes de Cristo, para vocês terem uma ideia, né? Demócrito era um dos filósofos que falou sobre a ideia de que a matéria ia se dividindo, mas chegaria num ponto que ela não poderia se dividir mais. E aí... E tem a partícula de Deus também, não é? É isso mesmo. Vamos falar disso. God's particle. O goddamn particle, né? God's particle. Eles Partícula divina. Partícula de Deus. Mas a ideia era que chegaria num momento que você não poderia mais partir a matéria, né? Então, átomo, essa palavra em grego quer dizer que não dá para partir, né? Mas a gente sabe hoje, né, e graças à física quântica, né, Lali, que o átomo dá para partir muito. Tem muita coisa menor que o átomo, né? Mas vamos ver isso. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente entrar aqui? Só para a gente saber. Ou na medida que a gente for entrando, a gente vai esclarecendo. Né? Era legal a gente... bom, vamos lá, que eu texto. Jorge, você falou em átomo. Agora, do ponto de vista do espiritismo, o fluido cósmico universal é uma matéria única, né? Se é que a gente pode chamar de matéria. Sim. O átomo já é uma derivação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está num ponto que eu diria que a ciência ainda não chegou, né? Mas está tateando. Aí, lá ele falou da física quântica, né? Mas tem várias teorias tentando chegar assim à matéria elementar. Eu diria assim, é algo que os cientistas perseguem.
Mas o fluido cósmico, se a gente for falar dos átomos, a gente está falando da matéria ponderável, né? Essa matéria que a gente conhece. Além dessa, tem outras, né? Outras dimensões. A gente viu lá a história do A Vida Continua, né? O mundo espiritual cheio de coisas, né? Que matéria é aquela? Né? É o fluido cósmico da Terra, né? Em outros estados, né? Que a gente ainda não conhece aqui. Mas é isso, é um fluido etéreo, né? Que enche o espaço, penetra os corpos, né? É a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Aí o texto fala muito disso, né? Que os espíritos mais avançados utilizam essa matéria justamente para ir moldando os mundos, né? Tudo aquilo que existe no universo, né? Ou seja, essa capacidade de ser um agente de Deus, né? Nessa criação, co-criadores, né? Então, aqui está na Gênese de Kardec, né? E aqui fala, né? Quando Kardec pergunta se a matéria é formada de um só ou de muitos elementos, ele diz não, tem um elemento primitivo. Então, isso é uma posição que os espíritos nos adiantam, é uma revelação, né? A gente sabe isso pelos espíritos, não ainda totalmente pela ciência. E aí ele fala que o fluido cósmico pode estar tanto nesse estado de eterização ou imponderabilidade, como de materialização ou ponderabilidade. O que é imponderável, né? É o que não tem peso, né? Não está ponderável pode ser que tem massa, né? Esse bóson de Higgins aí que se fala tanto é um elemento, uma partícula, né? Que dá massa, né? Ele faz com que as coisas tenham peso, né? Por isso que ele era uma partícula que, apesar de ter sido teorizada, ainda não tinha sido encontrada, né? Mas é isso. Então, o fluido pode ser tanto sutil, invisível para nós aqui encarnados, quanto denso, né? E vamos dizer assim, visível e que tem massa, peso, né? É a experiência que nós temos normalmente com a realidade, para ver como a coisa é elástica, né? Em termos de apresentação. O nosso perispírito é feito desse fluido cósmico, né? Nessa base aí do eterizado e do imponderável, né? Por isso que quando a gente se desdobra, quem está aqui encarnado não vai ver, ou quem está encarnado não vai ver o desencarnado, mas ele está lá com o seu perispírito, né? Cheio de propriedades, cheio de qualidades, mas numa outra dimensão, se a gente pode dizer, né? Num outro estado vibratório. É esse mesmo fluido cósmico, né, Jorge, que ele vai compor o mundo orgânico, todos os seres orgânicos, começa desde as plantas, e também o mundo inorgânico. Ele é usado sob duas formas também, né? No mundo dos orgânicos, que chega até o ser humano, e nos inorgânicos também, né? Duas modalidades dele, né? E aí tem uma modalidade dele que é o fluido vital, né, Marco, que tem muito a ver com a vida orgânica, né? Que também é uma matéria, uma energia, mas que está presente nos corpos vivos, né? E não está presente nos inorgânicos. O Sara ia falar alguma coisa. Falei que ele é o responsável por tudo, né? Esse fluido cósmico, ele que faz tudo, a planta, o besouro, o inseto, tudo. Tá tudo aí. Tudo que é vivo e não vivo, tudo que é orgânico e inorgânico. O ectoplasma. O ectoplasma também, que é fluido vital. É isso aí. É tudo. Mas a gente vai ver melhor isso daí. Bom, e aí o que ciência diz sobre a matéria elementar? Eu acho que vai voltar no que a Lali falou, né? Existe a física clássica, né? A física clássica é do Newton, né? Ele que descreveu lá os movimentos, né? Descobriu a gravidade, a historinha da maçã, né? Isso tudo é do Newton. E a física clássica veio
meio inalterada até o final do século XIX. No final do século XIX, aconteceu duas revoluções. Uma foi o Einstein com a relatividade geral, né? E aí ele ampliou a física clássica para aquelas situações onde a velocidade é muito alta, próximo da velocidade da luz, né? E ele teorizou e depois comprovou experimentalmente que próximo da velocidade da luz as regras vão mudando. Então a gente achava, por exemplo, que o tempo corresse igual em qualquer lugar, em qualquer situação. E aí o Einstein percebeu que não, o tempo anda mais devagar, quanto mais rápido, mais próximo da luz a gente chegar, né? É coisa de maluco, né, se a gente for pensar, mas é assim que funciona. Mas a relatividade geral explica uma força muito importante, que é a força da gravidade, tá? Existem outras 3 forças conhecidas cientificamente. Uma delas é a gravidade. E a gravidade vai explicar os movimentos das galáxias, das estrelas, né, dos planetas, do mundo, né? É isso que a gente, né? Então, quando uma sonda sai daqui da Terra e vai parar lá em Marte, ele está usando essa física aqui, né, para poder calcular direitinho, porque imagina, dar um tiro daqui e o treco tem que acertar um planeta a milhões de quilômetros e acerta. Então, a teoria funciona. E aqui tem um negócio muito gozado que vai lembrar aquele Back to the Future, né? Que é algo que o Einstein criou, o modelo do espaço-tempo, né? Ele explica a gravidade um pouco diferente do que o Newton explicou, e tem a ver com a geometria do espaço. Então, ele fala que, além das 3 dimensões, todo mundo sabe, né? Comprimento, largura e altura, tem uma 4ª dimensão, que é o tempo, e aí ele diz que essas 4 dimensões estão todas relacionadas umas com as outras, tá? A gente achava que era meio solto uma da outra e não é. Mas isso aqui é só para ver a esquisitice da física. O outro lado é a física quântica, que a Lali trouxe, e a física quântica explica as outras 3 forças da natureza, que conhecidas, que é a força eletromagnética, a eletricidade, né? E tem 2 forças que foram descobertas mais nesse século, que é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. As bombas atômicas vêm dessa força aí. Tá bom? E o que é muito legal aqui na física quântica, essas 3 forças estão explicadas em conjunto. Qual é o grande problema da física atual? É que a física quântica não consegue explicar a gravidade ainda, e a relatividade não consegue tratar dessas outras forças aqui, que acontecem numa escala muito pequena. Essas forças acontecem no mundo dos átomos e das partículas subatômicas, né? Então, a eletricidade tem a ver com o movimento dos elétrons, né, que estão lá no átomo. E quando, por exemplo, você diz assim, por que quando eu boto a minha mão na parede, a minha mão não atravessa a parede? Qual é a força que está em ação? Eletromagnética. São os elétrons que se repelem, né? As vibrações diferentes desses elétrons, né, que criam esse estado de, entre aspas, matéria sólida. Hein? De matéria sólida. Aí a gente pode imaginar, né, porque o mundo espiritual tem que ter também uma física dela, né? Então, como é que o espírito consegue atravessar as paredes, assim por diante? Ele está numa outra vibração. E aqui ele tem o que ele chama do modelo padrão de partículas, é onde eles também se apoiam aí para desenvolver essa teoria. São teorias, tem experimentos que comprovam, o mundo funciona com essas coisas, o nosso celular funciona com essas coisas, o nosso GPS funciona com o entendimento da relatividade. A gente usa isso de montão, está tudo no dia a dia da gente. Tá? Mas a sensação que dá é que falta
O elo que falta é o princípio inteligente aí de montar justamente, falar, bom, o lado moral, o lado dos valores. É verdade, aqui só tem a matéria. Mas talvez a própria matéria, eles não conseguiram unificar isso, né? Então, quando ele vai aqui, esse é o modelo do espaço-tempo, né? Que os planetas deformam o espaço-tempo, e é isso que cria a gravidade. Não vamos entrar no detalhe disso daí, porque é muito difícil. Lembrar que, por exemplo, tudo que a gente vê, toca, da realidade, é só 4% da realidade. 26% é matéria escura e 70% é energia escura. Então, isso são coisas que foram descobertas muito recentemente, né? Então, por exemplo, o movimento das galáxias, eles descobriram que deveria ter mais matéria do que a galáxia realmente tem. E aí vieram com essa história da matéria escura. A matéria está lá, mas a gente não vê, não detecta, né? Vocês já estão pensando que isso nos leva para algum lugar, né? Pode ser. E também o universo se expande de um jeito que deveria ter mais energia do que aquela que a gente vê, né? E aí eles chegam à conclusão que tem 70% de energia aí que a gente não consegue detectar. Então ele começa a perceber que tem efeitos de coisas que ainda a gente não detecta. Isso é interessante, né? Bom, tem, né, o buraco negro, né? Tem os buracos de minhoca, né? Uma série de coisas para poder considerar assim, outros cálculos que a gente ainda não consegue alcançar, né? Mas para mostrar assim, que se a ciência ainda não chegou no fluido cósmico, obviamente ela está se deparando com questões cada vez mais profundas, né? E imagino que um dia chegue lá. Isso aqui é o átomo como a gente desenha o átomo, mas ele não é assim, né? Isso aí é um modelo. Na verdade, as dimensões do átomo, assim, cada coisa é muito pequenininha, os espaços são enormes dentro do átomo, né? E aí estão os prótons, os nêutrons e os elétrons. E a gente achava que essa aqui era a partícula menor que existia, mas existem partículas menores ainda. Não vamos entrar no detalhe, gente, mas esse daqui é o modelo de partículas. Então, tem os quarks, leptons, bósons, né? Falaram aí do bóson de Higgins, partícula de Deus. Cada um faz alguma coisinha, dá uma qualidade, uma propriedade para a matéria, da forma como eles se combinam. Então, por detrás disso tudo é que, se existe o fluido cósmico, ele está por detrás disso tudo, né? Isso que já é combinação do fluido cósmico, né? O fluido cósmico ainda não chegaram nele. E aqui tem uma teoria de tudo, né? Que chama teoria das cordas, que é bem interessante. É um modelo matemático, não tem nada ainda experimentalmente provado, mas muito simplificadamente, a teoria das cordas entende que tudo que existe são vibrações. Então, vocês estão vendo aí esses loopzinhos aí, essas coisinhas aí vibrando. Então, tudo que existe são vibrações. Então, na teoria das cordas, todos os outros partículas e subpartículas são gerados a partir disso daqui. Então, é uma possibilidade, né? E aí a gente já chega perto do que o Espiritismo fala, né? Matéria como energia coagulada, né? Tudo na essência lá muito pequenininho são essas vibrações, são essas energias que estão formando as coisas que a gente acha que são duras, que são maciças, mas é um monte né, de espaço e de energia. Tá bom, gente? Então, assim, qual é a conclusão aqui? Fluido cósmico ainda algo que a ciência está buscando chegar nele, né? Mas ainda não alcançou. Ups, desculpa. Tirei aqui sem querer. Mas ainda não chegou.
perguntas, comentários, antes da gente passar para o orgânico? A gente está fazendo um estudo espírita mesmo, hein? Me sentindo uma aula de física agora. É porque, assim, eu sinceramente acho até que Federação Espírita, não acho que o mais importante é isso, né? O mais importante é a gente estar trabalhando na transformação moral e tal. Mas, eventualmente, ter isso atualizado é importante, né? Porque Kardec se preocupou em dar uma base científica, mas a ciência caminhou muito, né? Embora não tenha chegado, talvez, aonde os espíritos nos falaram, mas, ainda assim, quando a gente fala fluido, é uma palavra que não se usa na ciência, né? Era uma palavra que tinha sentido para Kardec naquela época. Hoje não deveria usar energia, força, né? Vibrações. São palavras que têm mais a ver com o que a ciência descreve a realidade, né? Muito bem. Vamos para o segundo grupo? O que o Espiritismo diz sobre a vida orgânica? Aí está a Clarissa, a Fátima e a Selma. Bem simplificado, né? Uhum. A vida material e orgânica, ela tem como origem o princípio vital, que é um subproduto do fluido cósmico universal. Então, esse princípio vital, ele é encontrado em todos os corpos vivos que a gente tem na natureza, desde as plantas até o homem. E esse princípio vital, que eu achei interessante, é ele que dá o movimento e a atividade para os corpos. Uhum. E que isso diferencia de uma matéria inerte, que seria uma matéria sem vida, né? Agora, sobre a ciência, o que a ciência diz sobre a vida orgânica, tinha um texto enorme lá falando daqueles produtos químicos, elementos químicos, juro, passei batido por aquilo lá. É um assunto que eu menos gosto. Mas, Fátima, está belamente resumido o que você trouxe sobre a doutrina. É isso então, mesmo. assim, para mim, a essência, o principal desse assunto foram essas poucas palavras que me ficaram na cabeça. Sim. Não, mas então, aí alguém, as minhas colegas aí, podem complementar. Talvez a pergunta é assim, a ciência fala de algum princípio vital? Não. 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 Como é que a ciência explica a vida? A ciência é mais matéria, né? Não fala nada mais profundo do que isso. E vamos ver que é uma química. Né? Só elemento químico. Chama química orgânica. É o que eu detesto. Que gera vida. Que gera vida, Fátima. Então, aí, não, mas a ciência... Por obra do acaso. Há elemento químico e combinação. Então, tem os elementares e os combinados, né? Sim, sim. Você pega uma molécula de DNA, é uma molécula muito complexa, né? Até que ela tenha se formado, né? Foram bilhões de anos, né? Mas, eu vou trazer aqui uma visão para vocês disso daí. Então, componentes de uma pessoa de 70 quilos, tá bom? Tem 3 componentes principais. Qualquer pessoa. Qual é o primeiro componente que vocês lembram? Hein? Água. Água? Água. Carbono, não? Então, se você pesa 70 quilos, 47 quilos são água. Dá 2,5 galões desse aí que a gente põe no filtro. Tá ok? Qual é o segundo componente? Carbono. Carbono. Né? Dá aí uns 20 quilos. Dá um saco de churrasco, né?
Com 70 quilos de carne e sal que está aí, só está faltando energia térmica. Aí para completar o churrasco, tem que botar o sal, né? Isso aí está um churrasco completo aí. Está faltando só o fósforo para riscar. Então, tem os 3 quilos que é sal, é ferro, é potássio, né? Todas aquelas vitaminas que a gente carrega dentro do corpo, né? É isso aí, né? Do ponto de vista material, o homem é isso. É um bocado de água, um outro bocado de carvão e umas pitadas de outras coisas, né? Eu não vi a carne aí. Eu vi o carvão. A carne é o carbono. É. A carne é os 70 quilos do peso aí, pô. Você imagina um bezerro. O meu é quase o dobro. Então... Então, a pergunta é assim... Eu acho que no meu caso eu tenho mais osso do que carne. Carne não tem quase nada. Eu estou muito abaixo de 70 quilos aí, viu? 70 quilos. Né? Mas você vê que a maior parte que a gente é água, na maior parte, né? A gente é água. Não tem nada lá, Gilberto, você não me conhece. Bom, mas aí a pergunta é assim, qual é a mágica? Como é que eu transformo essas 3 coisas nisso? Reações químicas, né? São as reações junto com toda a parte molecular, a parte de reunião, né, dos átomos e vai... É o acaso, né, Gilberto? Para a ciência, eles consideram acaso. E aí a gente devagar vai percebendo que tem, né, um princípio inteligente por trás regendo isso, né? Quem organiza isso, né? É incrível. Sabe quantas células tem um corpo humano? Trilhões. Trilhões. Trilhões, funcionando todo dia. Todo dia. Elas estão ali funcionando, a gente não tem nem consciência disso. Né? A gente só tem consciência quando alguma coisa não funciona. Né? Cada uma delas com uma programação também de relógio, né? Repetindo aquela função, né? Funciona tudo direitinho, né? E elas todas juntas, né? Se você corta um pedacinho do dedo, elas refazem ali a pele. Edson, que está na área da medicina, sabe isso muito melhor, né? Então, tem uma explicação a partir desse negócio, do acaso, né? Um componente químico esbarra no outro, aí produz um negócio, né? E eu costumo dizer que esse acaso é divino, né? Porque vai imaginar a probabilidade de acaso assim na Conchichina, né? Mas é isso. Então, é isso que a Fátima nos falou, né? A força motriz dos corpos, né? Da impulsão, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente usa a energia vital, a gente produz também, né? Porque a gente repõe na forma como a gente se alimenta, né? Os ritmos da vida, o sono, né? O passe, o que é o passe? A energia vital também, né? Uma reposição energética, né? Reposição energética. O ectoplasma, né? Tudo isso. Então, ele diz que entre os corpos orgânicos e inorgânicos, a diferença é que nos corpos orgânicos ela está animalizada, né? Que é justamente a presença do princípio vital, né? Isso é os espíritos explicando para Kardec. E explicando também que o princípio vital é uma derivação do fluido cósmico. E assim, o que chama atenção e é interessante a maioria de nós já passou por essa experiência, ela é emocionalmente difícil, mas ela é uma constatação clara do fluido vital. É a gente pegar um ente querido nosso em vida e no momento que ele
deixou a vida física, que a gente está homenageando aquele corpo, né, ainda já um cadáver, como é diferente. Creio que a maioria de nós, né, já observa isso. Virar e falar, puxa, é incrível como falta o fluido vital ali para dar vida naquilo. Né? E Kardec, quando explica fluido vital, ele usa a metáfora do aparelho elétrico, né? E aqui está o coelhinho da Duracell, né? Assim, quando a gente encarna com uma dose de energia vital que diz mais ou menos quantos anos a gente vai viver, né? É claro que se a gente abusar disso, pode ser que a pilha acabe antes, né? E aí a gente, obviamente, responde por isso. Mas se a gente levar uma vida regrada, ela vai durar o tempo que ela foi programada, né? Mas a gente lembra da história que a gente acabou de ver, da vida continua, do Amâncio, né? O que foi concedido ao Amâncio? Quem lembra? Mais tempo de vida. E foi dado mais tempo de vida para ele. Então, é possível que, dependendo da nossa atuação aqui no mundo, a gente receba uma carga extra aí na nossa bateria, né, para a gente poder ir um pouquinho mais longe, né? Então, essas variações são possíveis, né? Essas variações são possíveis. Mas o que ele fala é isso: você vai gastando, mas ao mesmo tempo que você se movimenta, você repõe parte dessa energia, né? É como se fosse um dínamo que, se movimentando, vai devolvendo um pouquinho da energia que tinha sido gasta antes, né? Lembra, o dínamo é aquele negócio das bicicletas antigas, né? Que botava farolzinho, aí você botava um dínamo em cima do pneu, não sei se vocês lembram disso. Aí o próprio pneu gerava eletricidade, né? E o dínamo do carro, né? É ele que dá uma sobrevida à bateria, né? A bateria, vai recarregando ali a bateria. Verdade, é isso mesmo. Bom, e isso é interessante em relação ao ser humano, né? Porque é o que comentam, né? Também a ciência comenta através do esporte. Por isso que é importante a gente usar o organismo, bem utilizado, mas usar. As partes que a gente não usa atrofiam, né? É isso aí. Então, tem muita riqueza nisso daí, né? Eu posso imaginar que a medicina do futuro, né, podendo usar isso melhor, vai poder atuar de outras maneiras, né? Mas o que a ciência diz sobre vida? Como é que a ciência define vida? Eu não sei se alguém aqui é da área biológica ou médica, mas a grande informação é: a ciência não sabe definir vida. Não sabe. Não sabe mesmo. Não tem uma definição. O que eles podem descrever é o processo de vida. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Ou ter a evolução das espécies, esse tipo de coisa, né? Mas o que é vida realmente? E se a gente for pensar bem, se o espírito é imortal, né, e continua vivendo, e a gente acha que vida é o que é entre nascer e morrer, né? A vida biológica, pelo menos, né? A vida é muito mais do que a vida biológica. Não é mesmo? Então, tem algumas definições, não vamos passar por elas todas, não, mas basicamente elas falam isso. Vai da concepção à morte, crescimento, movimento, reprodução, né, a interação com o meio, evolução, todo esse tipo de coisa, né? E aí vai. Mas não tem uma definição do que é vida. E aqui é um olhar para a vida na Terra, né? Que a gente só tem isso como referência, né? Mas Kardec foi informado pelos espíritos que a vida, que todos os mundos são habitados, né? Então, certamente há outras formas de vida, mesmo aqui no sistema solar, né?
que a gente ainda desconhece. Mas aqui é um relógio, né? E aqui é assim, se toda a história da Terra coubesse em 24 horas, né? Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, em 24 horas, o homem surgiu no último minuto. Na metade dele, né? 30 segundos, né? 30 segundos, na verdade, né? Ou seja, nossos 200 mil anos, 300 mil anos de Homo sapiens é nada, né, nessa história inteira. A própria vida multicelular que está aqui aconteceu no último bilhão de anos, né? A Terra tem 4,5 bilhões. Então, o tempo em que essas coisas vêm evoluindo, se transformando, assim, não cabe na cabeça da gente, né? E aqui, só para completar essa parte do princípio vital, né? A ideia do vitalismo, ou do princípio vital, também começou com os gregos, né? E lá tinha o materialismo, que eram aqueles filósofos que falavam do átomo e tal, mas eles eram materialistas. Eles achavam que a própria matéria se organizava e que não tinha nenhum propósito, né? Então, a vida é como uma máquina, né? E no vitalismo, que já está aí com o Platão e o Aristóteles, eles dizem que a ordem vem de fora e que há um propósito, né? E aí seria como se houvesse um fantasma na máquina, né? Agora, atualmente se considera isso como pseudocientífico, né? Mas por muito tempo o vitalismo foi considerado como uma referência, né? Então, se a gente botar isso aqui no tempo, a gente vai ver que eles começaram mais ou menos no mesmo tempo. Durante boa parte da história, o vitalismo era o mais importante, mas aí, com a Idade Moderna, a ciência, etc., e tal, voltou-se ao paradigma materialista. Mas ainda tem algo do vitalismo, né? E a gente espera que isso daí vá retomar aí com novas descobertas para frente. Gente, perguntas até aqui? Dúvidas? Certezas? Dúvidas muitas, certezas poucas. Assim, o espiritismo está num lugar que é um pouco diferente da ciência nesse aspecto, né? Bem diferente. Se a ciência não admite nada além da matéria, fica difícil falar de toda essa ação, de todas essas energias, né, que são semimateriais, né, que ainda não foram plenamente detectados, né, pela ciência atual. Muito bem. Próximo, então, tópico é o que o Espiritismo fala sobre inteligência e consciência e a ciência, o que ela diz. Deixar para a Fátima, né? É o grupo do Gilberto, da ID da Jussara. Da Jussara, Nossa, gente, foi bem difícil. Mas o que a gente falou é que a inteligência é um atributo do espírito. Uhum. Não é o princípio inteligente, é um atributo dele. Uma qualidade. Uma qualidade, exatamente. Uhum. Foi isso que a gente falou. Tá. Foi o que deu tempo da gente falar. Legal, legal, né? E é isso mesmo, né? Inteligência é um atributo e ela se apresenta de várias formas, né? Se a gente fala do instinto, é uma forma de inteligência, né? E depois vai se desenvolvendo na nossa inteligência, que é onde tem mais vontade, tem livre-arbítrio, né? Criatividade. Consciência, né? Ela entra nesse campo também e a gente começa a ter consciência de si mesmo, né? Conhecimento, né? Exatamente, exatamente.
Então, acho que é isso que está aqui mesmo. Então, é isso aí. É um atributo essencial do espírito, né? Mas não são a mesma coisa. E o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Lembra lá no início, né? O fluido cósmico gera tudo, né? E ele diz, não, são distintos, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, né? Então, não existe matéria inteligente, né? O que tem de inteligência lá é um espírito, né? É um espírito. Ou um princípio inteligente que está atuando ali, né? São duas coisas diferentes. Mas aí a ciência já vê diferente, né? Ela já... Bom, você vai comentar. Então, não, pode falar, Gilberto. Pode falar. Não, que aí a ciência, perante a ciência, o aspecto inteligente, novamente, ele tá no cérebro, nos neurônios, nas ligações elétricas dos neurônios, e aí vai mais por esse lado, sem perceber justamente, né, esse detalhe aí dos espíritos, que é a união do espírito e da matéria que intelectualiza a matéria, né? Mas... Exatamente. Para os cientistas não é o espírito, é o cérebro, né? É o cérebro, é tudo o cérebro, né? Então, você vê o seguinte, explicar o universo que a gente viu lá, física quântica, relatividade, já é difícil. Explicar a vida é mais difícil ainda, tanto que não tem nenhuma definição. Explicar a consciência, a inteligência... Inteligência então, é mais ainda. É o ápice de tudo, né? Não tem coisa mais complexa e difícil do que isso, né? Talvez o órgão mais fantástico do universo é o cérebro humano, que a gente conhece, né? É uma coisa realmente assim fantástica, obra do acaso. Né? Obra do acaso, incrível, né? Mas é assim, né? Cada vez fica mais difícil. Mas não quer dizer que a ciência não tem muito a dizer sobre, né? Hoje tem neurociência, né? Estuda muitos efeitos, né? Eu penso muito como no alto-falante, né? Se você tem um rádio, né? Você diria que é o rádio que canta, né? É o rádio que fala. Não, o rádio é apenas um aparelho que transmite ou retransmite a ideia de alguém que está a quilômetros de distância, né? Num estúdio, ou que tenha feito uma gravação, está lá, né? E às vezes o rádio deixa de funcionar, né? Ou o som não fica muito bom, né? Mas não quer dizer que é o rádio que pensa, né? Da mesma maneira, o cérebro, né? O cérebro, ele é um veículo, né? E se a gente for pensar bem, apesar de todo o potencial que ele tem, ele é muito restrito para a capacidade de um espírito, né? Se lembrar de novo da historinha lá da Vida Continua, como eles descrevem, puxa, meus pensamentos estão muito mais ágeis, né? Eu penso e a coisa quase que se materializa na minha frente, né? Tudo isso é meio amortecido pelo nosso cérebro, né? Ele é fantástico, mas ele é quase um redutor de velocidade. Em vez de ser um amplificador, ele é um redutor, né? Da nossa capacidade espiritual. Então, e aqui no comentário da questão 70, né, ele fala dessa faculdade, né, da inteligência, que alguns seres orgânicos têm, que dá pensamento, vontade, consciência de existir, né? Acho que isso é o mais fantástico, né? A gente saber que, puxa, eu existo, né? E toda a relação, saber que eu sou né? A individualidade, né? Que a gente sabe que espiritualmente somos mesmo, cada um espírito individual, né? E a relação que vem a partir disso daí. Acho que Kardec não fala tanto de consciência, esse é um termo mais que aparece mais para frente, né? Quando começa a falar de psicologia e coisas desse tipo, né? Mas ele fala bastante de inteligência. Bom, e aí o que ele diz? O Gilberto já nos resumiu aqui,
Mas é isso mesmo, né? Então, também, muita dificuldade de definir, né? Inteligência, capacidade para lógica, abstração, memorização, compreensão, e aí faz uma lista de coisas, mas não fala muito bem o que é, né? Aqui estão também descobertas aí da psicologia, né? Os vários tipos de inteligência, não só lógico-matemática, mas linguística, interpessoal, musical, né? Hoje se fala muito da inteligência emocional, né? Mas são capacidades que a gente tem de lidar com situações, com problemas, né? Com desafios do meio onde a gente vive, né? Por exemplo, tem gente que, para inteligência corporal e sinestésica, né? Eu penso logo num Pelé, né? Ele é um Einstein da bola, né? É isso aí. Aí tem eu que sou perna de pau da bola, né? Eu consigo fazer 2 embaixadinhas, né? Mas é assim, cada um com o seu. E aí, consciência, definições, né? Também, né? 2 sentidos, né? Da consciência em português: descoberta ou reconhecimento de algo exterior e de algo interior. E é interessante isso, porque a consciência, a gente tem tantas coisas que estão fora da gente, quanto das coisas que estão dentro da gente, né? Isso é ter consciência, né? É uma qualidade da mente, da mesma maneira que a gente falou que a inteligência é uma qualidade do espírito. A consciência já é um processo, né? Que o próprio espírito produz, né? Aí a gente pode lidar com várias coisas, mas tem muito a ver com como eu lido comigo mesmo e com o que está em torno de mim, né? E aí vão várias funções e qualidades, habilidade, capacidade de integrar a informação no sistema cognitivo, habilidade de comunicação entre estados da mente, habilidade para acessar os seus próprios estados internos. Isso é onde as coisas estão sendo investigadas hoje, né? Capacidade de atribuir um foco de atenção, né? Concentração, controle deliberado do comportamento, né? O agir consciente. E aí a psicologia vai para o inconsciente, para o subconsciente, né? Uma série de outras coisas, né? E a doutrina espírita, acho que caminha, né, mostrando que a consciência é que nos leva à reforma íntima, né? É com ela que a gente vai... Não, e bacana, Gilberto, porque quando a gente vai ver daqui a pouco, né, as leis morais, né, as leis de Deus, que Kardec pergunta, poxa, se todo mundo tem que seguir as leis de Deus, onde é que estão as leis de Deus, né? Como quem pergunta, está no livro, está na Bíblia, e aí os espíritos respondem, olha, está na consciência de cada um, né? É como se na hora que a gente fosse formado como espírito, gerado como espírito, a gente recebesse um primeiro programinha, que são as leis de Deus. Está lá na consciência de cada um, né? É que a gente vai abafando com o tempo, vai botando outras coisas em volta, mas se a gente consultar a nossa consciência, a gente tem clareza do certo e do errado, né? E aí as 2 teorias, né? A primeira, que é do físico, né? Do material, que diz que, né, a consciência é equivalente ao que o cérebro produz, e o dualismo, que aí está mais na linha do espiritismo, que já não vê uma correspondência direta entre as 2 coisas, né? E muitas vezes você vê isso, né? É o caso daquelas experiências de quase morte, que o sujeito está com o cérebro parado, mas relata ter visto, presenciado um monte de coisas. Então, se a consciência é o cérebro e o cérebro estava parado, como é que ele teve essa informação, né? É isso aí. Ou seja, aqui é um campo vastíssimo, né? Ainda para ser explorado. Bom, e aqui, para a gente talvez aproveitar aqui os últimos minutinhos e nos voltar a essa pergunta, né? Se Kardec diz que o espiritismo deve caminhar com a ciência, como encarar, então, essa diferença entre ambas? Onde é que a gente fica?
O que vocês acham? O que eu acho é que elas, cada vez mais, elas estão andando no sentido de convergência, em passos ou velocidades diferentes, mas de convergência, né? Estão caminhando para um ponto em comum que deve interligar as coisas, né? Mas as diferenças existem ainda por causa do que a gente estava comentando, pelo menos assim que eu enxergo, né? Somos heterogêneos, cada um de nós ainda somos espíritos velhos com experiências diferentes, então isso dá uma diferença de caminhar, né? Uhum. Eu não creio que nada do que o Espiritismo, do que os espíritos disseram a Kardec tenha sido desmentido, né? De lá para cá, né? Eu acho que essa postura é uma postura de abertura, de diálogo, né? Mas sem dúvida, acreditando que isso é uma verdade revelada, e se a ciência tem essa capacidade de também ir desvendando essas verdades, a gente só pode imaginar que um dia as duas coisas vão se encontrar no mesmo lugar, né? É uma questão de tempo, né? Eu acho que é uma questão de tempo, né? De realmente perceber essa outra realidade. Eu acho que o elo que, assim, a impressão que me vem, veio até agora, assim, meio que na cabeça, é justamente um pouco, falta um terceiro componente de ordem moral. A partir do momento, por quê? Porque normalmente os cientistas ou aqueles que têm uma intelectualidade muito desenvolvida acabam tendo uma tendência de ter também uma soberba um pouco mais ampliada. Então, falta ainda esse terceiro elo, o lado moral, de entrar um pouquinho da humildade entre esses dois campos, para os dois campos se dialogarem, como você falou, e entenderem, né? Eu acho que as divergências vão sempre existir, porque a partir do momento que existe um comum acordo, você fica estagnado, você para a evolução, você para a discussão. Então, eu acho que a coisa é tão ampla, que a gente é tão pequenininho que sempre vai ter a discussão, e eu acho que há 150 anos surgiu Kardec. Eu penso que talvez daqui a alguns anos, sei lá, 200, 300, 500, sei lá eu, ou 50, surge alguma outra coisa que vai questionar coisas sempre mais elevadas entre os mundos, entre as galáxias, e isso vai ser uma continuidade sempre, porque eu acho difícil existir a unanimidade. Então, eu acho que quando você tem a discussão, você fortalece a evolução. Oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento, exatamente. Eu acho que esse imaginando que a verdade está com Deus, né? E o nosso caminho até Ele é longo, eu concordo com você, né? Cada um de nós apreende um pedaço disso, né? Muitas vezes não é coincidente, né? Estão pelados da mesma questão. Mas, eventualmente, determinados temas a gente vai convergindo, o senso comum se forma diante de algumas questões, né? Então, embora tenha gente que ainda acha que a Terra é plana, mas há evidência suficiente para dizer que a Terra é redonda, gira em torno do Sol. Acho que não é uma discussão séria hoje em dia, né? A questão do mundo espiritual também será assim em algum momento. Também, você vê que hoje os estudos que existem das pessoas
que a ciência não explica, mas que melhoram através, isso já cientificamente comprovado, que melhoram através do pensamento, que é da prece, né? Então, claro, e toda vez, como Kardec disse, você tendo a comprovação da ciência, você vai mudar o seu pensamento, né? Mas eu acho que a discussão, eu acho que sempre vai haver. Mas é um processo. Né? Processos a mais para se ver. Hoje é fantástico. Hoje os médicos praticamente nem admitem que uma prece não te ajuda. É raro você encontrar um médico que ele vai falar, não, isso é totalmente besteira. É muito raro, né? Ao contrário, eles fazem uso, eles, então... Incentivam, criam grupos até, né? E até estimulam o paciente também, participam junto. Então, isso é fantástico, né? E aí é uma questão muito mais de... Você falou um pouco. Tem aqueles que ainda não têm a humildade para admitir, mas que isso está cada vez mais claro agora também, a cura pela música, pelo som. Então, Eles veem o efeito, né? Eles veem o efeito, e acaba se rendendo. O mundo de regeneração... É um ponto que não tem como você contestar, né? Claro, claro. O mundo de regeneração, que é o que a gente está caminhando, a gente vai ver aí nas próximas aulas um pouco mais sobre ele, mas é um mundo onde a certeza da vida espiritual é presente, né? E é isso que reforça o compromisso das pessoas que estão no mundo de regeneração de se regenerar. Então, em algum momento, talvez não tão distante assim, essa seja um senso comum, né? Como hoje, outras coisas que no passado foram motivo de discussão, né? Hoje já não vale uma discussão mais, né? Mas é isso, estamos nos aproximando, sim. Gente, chegamos no final da aula, é uma aula complexa, como vocês viram, mas eu acho que é para mostrar a vastidão disso, né? E assim, como a doutrina espírita nos dá um olhar coerente, abrangente, né? E vamos dizer assim, paciente, porque a gente diz, ok, a gente já sabe, os outros não sabem, ou não admitem, não têm a humildade, mas em algum momento estaremos todos juntos. Eu acho que isso é a maior beleza da doutrina espírita, para mim, é essa, né? É claro que eu não tenho a verdade toda, outros têm também, mas um dia estaremos todos juntos no mesmo lugar, né? Pelo menos alguma parte dessa verdade. Eu queria aproveitar esses minutinhos, a gente já está um pouquinho depois da hora, mas o Marco falou sobre um livro que, como sugestão, né, Marco? Eu acho que você pode mostrar aqui, talvez alguns já conheçam, mas um livro de estudo do Evangelho, né? Eu acho que é aquilo que eu tive conversando com o Jorge já da semana passada. Então, nós chegamos à conclusão de sugerir alguns livros de leitura que vai ajudar muito vocês todos no dia a dia, porque trazem muitas orientações para o nosso dia a dia. Funciona como uma espécie de livro de cabeceira que vocês podem ler, assim, ler alguns textos no próprio Evangelho no Lar. Então, esse livro aqui, o Emmanuel coloca muitas coisas que vai fortalecer muito o nosso dia a dia, nosso espírito propriamente dito, para enfrentar as durezas que cada um tem no seu dia a dia, né? E também há muitas compreensões que a gente precisa acrescentar a mais naquilo que diz respeito ao Consolador Prometido, né? Então, o Emmanuel é um espírito que veio aí, naturalmente, com muita sabedoria. Ele coloca nesse livro aqui muito sugestivo, para vocês terem como livro de cabeceira. Funciona como uma espécie de um plantãozinho para a gente. Muitos esclarecimentos. É isso que não vai interferir nos nossos estudos, que você vê, são estudos profundos. O Jorge colocou toda essa matéria filosófica, psicológica, tudo mais, e científica,
colocou de uma maneira geral para a gente ter ideia que isso aí existe realmente. E quanto à questão da ciência, a ciência ela caminha assim naquele princípio, meio e fim, como todos nós entendemos, né? Agora, o cientista naturalmente ele vai se apegando cada vez mais, na parte científica. Até que vai chegar um ponto, um dia, acho que já foi discutido, chegou um consenso geral, que vai se encontrar lá um dia que vai, bom, agora nós batemos agora no fluido cósmico universal, o princípio inteligente, o fluido cósmico universal que gerou os fluidos que dão tem vital as coisas orgânicas e também as coisas inorgânicas. Então, tudo aí, vai bater um dia, vai bater lá, quando chegar à conclusão. Mas, e para isso tudo, os próprios cientistas vão ter que, naturalmente, entender que existe algo mais. Esse algo mais não quer dizer, eles têm que entender que não são os deuses da coisa, não é verdade? Então tem que entender que, naturalmente, precisa baixar um pouco a crista para entender, né? Um pouco de humildade. Isso aí vai ajudar bastante esse entendimento futuro que sabe lá quando vai se dar, não é verdade? Então acaba essa questão de princípio, meio, fim, e vê que você que tem um fim indefinível pela frente, né? Eu acho que o caminho vai ser esse, mas quando vai ser, quem sabe. Olha, mas veja esse livro aqui que é muito importante. Conversei muito com o Jorge essa semana passada aí, e achamos que esse livro aqui vai ajudar muito vocês no dia a dia, com um plantãozinho aí, para ir dando umas boas razões da existência. Assim, a gente toma as vitaminas, né, para reforçar o físico. Um livro como esse é uma vitamina para a alma, né? Porque cada página é uma mensagem, algo que nos reanima, nos revitaliza e ajusta a nossa sintonia com o alto que é muito bom. E aí eu vou pedir alguém fazer a prece final. Edson, você está aí? Eu estou aqui. Opa, está aqui nem sessão espírita, né? Quem tiver aí, se manifeste. Eu estou aqui. Vamos lá, gente. Ó. Tem a Lália, a Jussara Dimes, a Jussara, o Gil, a Fátima, o Fernando, a Clarice. Eu faço. Muito bem. Ai. Bom, vamos agradecer pelo aprendizado de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, crescendo, caminhando aí em direção à nossa evolução, ao conhecimento, para nos preparar e que sejamos também instrumentos para apoiar as pessoas que estão em nosso entorno, com fortalecimento por palavras, por gestos, por ações, principalmente nesse momento muito difícil que a gente tem passado, mas que tem aí esse aspecto de esperança aí que a gente tem tido com a vacina, né, e com todas essas descobertas aí que a ciência tem feito, amparando aí os nossos aprendizados. Hoje, em especial, eu vou fazer a oração de São Francisco de Assis, que eu acho que é bem oportuno aí para as nossas reflexões. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite.